Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Como eu venho sempre relembrando vocês nesse tempo que nós estamos, porque nós não podemos esquecer o tempo que nós estamos no tempo do advento. A liturgia da igreja, ela nos volta para esse tempo para que nós pensemos nesse tempo. Senão a gente vai caminhando na igreja pensando em outras coisas e o nosso pensamento precisa voltar agora para esse momento. Nesse tempo, como eu tenho dito também, é um tempo de preparação. Essas 2 primeiras semanas, até o dia 16 de dezembro, a igreja vai estar sempre nos voltando para a segunda vinda de Jesus. A partir do dia 16, aí já não vai ser a segunda, vai ser a primeira vinda, porque aí nós vamos lembrar o Natal, mas sem esquecer dessa grande promessa que Jesus fez, que um dia ele vai voltar. Depois de ele ter cumprido tudo o que precisava ser feito, ele subiu aos céus, está agora sentado do lado do Pai, aguardando o Pai dizer assim: olha, vai lá buscar os que foram fiéis, para eles viverem aqui conosco. Olha, vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Que o Pai vai dizer assim: vai lá na terra, a segunda vinda, buscar os que foram fiéis, os que são fiéis, na verdade. Tragam todos eles para cá, para que eles possam viver conosco. É nesse tempo que nós estamos. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, então que espírito deve estar animado dentro de mim? Um espírito de conversão, de mudança, de vigilância. Eu preciso me vigiar, porque Jesus não pode me pegar no pecado. Eu tenho que estar na graça. Eu tenho que, nesse tempo, estar vivendo a santidade. Eu preciso ser santo hoje, porque o Senhor poderá chegar hoje. Vocês entenderam? É nesse espírito que nós estamos animados. Senão a gente vive de qualquer jeito. Aí nós vamos vendo, pessoas que estão morrendo. Jesus veio buscar. Ele virá buscar todos de uma vez só, em um momento que nós não sabemos. Ele está esperando o Pai dizer, mas diariamente ele vem buscando pessoas. Agora, essas pessoas que ele veio buscar individualmente, será que estavam preparadas? Nós não sabemos. Mas que elas foram diante de Deus prestar contas, elas foram. Como nós não sabemos, nós dizemos assim: foi para o céu. Mas será que foi mesmo? Se não estavam preparados, não foram.
passaram pelo julgamento e não souberam vigiar. Então é nesse espírito que nós estamos. Aí outra coisa importante, no tempo comum, vocês percebam que as leituras do Evangelho, elas vão sendo assim, progressivas, né? Capítulo 15, depois lê o 15 todo, depois vai para o 16 todo, vai para o 17, no Evangelho de São Mateus, um exemplo. Quando acaba Mateus, aí vai para Marcos, aí vai fazendo a mesma coisa. No tempo do advento que nós estamos vivendo agora, as leituras elas são escolhidas. Você vê que hoje é Mateus, amanhã pode ser Lucas. Vejam a leitura de hoje. 2 cegos. Por que que a igreja coloca, nesse tempo de advento, 2 cegos que vão ao encontro de Jesus, pedindo a Ele que tenha piedade para que eles sejam curados? Por que 2 cegos? Bem, esses dias tinha um padre aqui, né, agostiniano, que ele é cego. E tem pessoas cegas por aí. Aí, quando nós lemos esse evangelho, a gente pode dizer assim, bem, não tem nada a ver comigo, eu enxergo. Não, meus irmãos. O sentido, ele é muito profundo. E qual é a profundidade desse evangelho no tempo do advento? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, antes deles caírem lá no pecado da desobediência, eles enxergavam Deus. Deus convivia com eles. Deus vinha do céu e ali fala, né, que eles ouviam os passos de Deus. De uma certa forma, eles enxergavam a Deus. O que é que o pecado fez? Fez com que eles ficassem cegos. Deus, eles já não enxergavam mais. Olha o que é que o pecado faz. Causa uma cegueira. Se enxerga tudo, menos Deus. Se enxerga tudo, menos as coisas de Deus. Aí, dessa forma, nós podemos dizer assim, que todos nós ficamos cegos. E tem uma grande multidão que está cega, mas tem um outro grupo que está enxergando. Enxergando quem? Deus, as coisas de Deus, se voltam para Deus, porque antes também não enxergavam. E num determinado momento da vida dessas pessoas, elas passaram a enxergar. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Vocês já observaram que nas nossas cidades ela tem a igreja? Vamos supor que na sua cidade a igreja costuma lá ficar aberta. Mas mesmo que ela não fique aberta, mas a igreja está lá. Mas veja, no final de semana, em frente a essa igreja, vamos supor, tem um bar. Ou do outro lado tem uma casa de jogos. Ou quem sabe, né, mais para cima, tem até uma casa de prostituição. A igreja, o bar, a casa de prostituição, casa de jogos. Olha como os cegos eles fazem. Eles passam em frente à igreja e não entram. Eles vão para o bar. Eles enxergam o bar. Eles não enxergam a igreja. Eles enxergam a casa de prostituição. Eles vão e entram na casa de prostituição. Mas na casa de Deus eles não entram porque eles não enxergam.
A casa de jogos está lá. E a igreja está ali. Eles não enxergam a igreja. Eles entram na casa de jogos. É assim que acontece com a pessoa antes dela se converter. Você está lá. Vamos agora para a modernidade. Você pega o celular. Você abre lá no Facebook ou no Instagram ou no YouTube, as janelinhas aparecem. E vamos supor, numa das janelas aparece alguma coisa relacionada a Deus. No outro lado está pornografia. No outro lado está outras coisas. A pessoa ela passa o dedinho e ela clica em cima da pornografia. Ela não clica, ela não enxerga, ela não vê o que é de Deus, ela só enxerga o que não presta. Então, na verdade, o que é que tem acontecido? Existe um grupo que enxerga, eles conseguem enxergar as coisas de Deus e eles se voltam para Deus e procuram a Deus. E tem esse grupo que não. Olha só, na primeira vinda de Jesus, vocês vão ver lá que no dia da missa de Natal, o livro do profeta Isaías, o capítulo que vai pegar é o capítulo 9, que diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que andava cego passou a enxergar. Na primeira vinda, Jesus veio tirar as escamas dos nossos olhos, que tomaram conta lá no paraíso, na desobediência. Jesus veio tirar, mas ele só vem tirar de quem quer. Vocês veem que os dois cegos, o que foi que eles disseram? Eles foram atrás, eles foram seguindo, eles estavam ouvindo esse tal Jesus, que estava operando milagres na vida de muitas pessoas, e muitos cegos estavam sendo curados, eles foram atrás, e o que foi que eles disseram? Tende piedade de nós, filho de Davi. Esse filho de Davi significa, é o Messias, ele vem lá do rei Davi. Tem piedade de mim. Jesus continua, eles vão atrás, e Jesus disse: vocês acreditam que eu posso tirar essa cegueira sua? Eles disseram: sim, nós acreditamos. Então tira, Senhor. Jesus foi e tirou. E eles passaram a enxergar, os olhos deles passaram a ver. Aqui eu vou abrir um parêntese e dizer assim: hoje é um dia de você relembrar o dia que Jesus tirou a cegueira dos seus olhos porque você quis. Aí Jesus tirou e você passou a enxergar as coisas de Deus e voltou-se para Deus. Lembre-se agora desse dia, aquele dia que a gente disse que foi o dia da nossa conversão. Qual foi a situação? Qual foi o momento? Foi alguém que te convidou para um grupo de oração? Foi alguém que te convidou para uma adoração? Foi alguém que leu alguma coisa para você? E naquele dia que você não enxergava, você disse assim: uau! O que é que está acontecendo comigo? Por que eu não via isso antes? E a partir daí houve uma mudança dentro de você. Você passou a buscar os sacramentos. Você que não confessava passou a confessar. Você que ia para a igreja começou a ir para a igreja. Você que não ia na missa passou a ir para a missa. Vocês estão entendendo? Foi naquele dia que aconteceu isso e você passou a enxergar, porque você era um cego. Bem, fecho o parêntese, voltemos ao que eu estava dizendo. Existem pessoas, muitas, e que está na sua casa e que está na minha família, na minha grande família, que estão cegos. São aqueles do barzinho, da casa de prostituição, do jogo, dos vícios.
estão cegos, que não rezam, não querem saber de Deus, estão entrando em falsas doutrinas. Meus irmãos, essas pessoas, elas precisam enxergar como você enxergou antes de Jesus voltar. Como nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, e pode ser hoje, e se for hoje, essas pessoas precisam enxergar hoje. Porque quando Jesus vier na sua glória para buscar todos, Ele só vai levar os que enxergam. Os que não enxergam não irão não, meus irmãos. E vocês entenderam bem o significado de enxergar aqui, né? Os do barzinho, o da casa de prostituição, os que vivem fazendo mal, os que levam o outro a pecar, os dos jogos de vícios. Quando o Senhor apontar na sua glória e os anjos tocarem as trombetas, e o céu se abrir, Jesus ir, não tem como se converter mais. A conversão tem que ser agora. Ia ser muito fácil a conversão acontecer na hora que vê Jesus, aí todo mundo se converte. Tem que ser antes dele vir. Primeiro nós, que já enxergamos, nós precisamos pedir muito a Deus a graça para nós não nos tornarmos cegos de novo, porque tem muita gente se tornando cega. Elas enxergavam e agora não enxergam mais. Esses dias uma pessoa, ela me falava assim, né? Ela estava ali conversando comigo. Ela está passando por esse processo de enxergar, porque ela enxergava e depois passou a não enxergar. E agora está enxergando. Olha, graças a Deus ela está enxergando, passando a enxergar antes de Jesus voltar. Aí ela falou, né, que ela foi lá, ela se confessou e ela foi embora, foi dada a penitência para ela. Ela disse: padre, quando eu estava indo para a capela para cumprir a penitência, o demônio começou a ficar suscitando em mim aquelas coisas que eu fazia antigamente, que eu não quero mais fazer mais, e ele ficava ali me suscitando tal, e fala, e dizia, e eu indo mais, não estava encontrando muita força nesse momento, mas lutando ali, porque eu não queria. Aí ela disse que nesse momento uma pessoa da comunidade mandou para ela uma mensagem. E a mensagem que a pessoa mandou falava bem assim: fuja das trevas, volte para Deus, alguma coisa assim mais ou menos, né? Ela disse que naquele momento ela encontrou tanta força, e ela foi e ficou lá, cumpriu a penitência e ficou lá na capela. Vocês estão vendo o perigo que nós corremos? Nós que enxergamos, Satanás, ele não para de trabalhar para nos tirar. Nós encontramos a igreja, e quando nós vamos, porque nós passamos a enxergar, quando nós vamos à igreja, aí Satanás suscita: olha a casa de jogos, vai lá, volta, se divirta. Aí ele suscita lá: olha a casa de prostituição, as mulheres estão lá, e os homens também vão, não fica com isso aqui não. Olha a luta que nesse tempo nós vamos ter que estar. Por isso que nós estamos no tempo do advento. Esse tempo é um tempo de vigilância. Quando passar em frente à casa de jogos, fique cego para a casa de jogos. Fecha os olhos e abra para a casa de Deus e vai para a casa de Deus. É vigilância constante. É todo dia, toda hora, todo momento. O demônio está
querendo fazer de novo conosco o que ele fez com Adão e Eva lá e conseguiu. Mas Jesus veio e tirou as escamas. Satanás quer colocar as escamas de novo. Nessa luta, meus irmãos, porque ele poderá chegar a qualquer momento. E já pensou no momento de vacilo? Depois de que você passou a enxergar, e eu também, você indo para a casa de Deus, porque você já enxerga, e você entra na casinha de novo lá, e Jesus te vem justamente nesse momento. Por isso que todas as vezes que a gente cai, nós temos que voltar para o confessionário e dizer: Senhor, tem piedade de mim. Eu preciso enxergar de novo. Enquanto isso, meus irmãos, joelho no chão, penitência, oração pelos nossos, porque os nossos precisarão habitar conosco lá também no céu. Vai ser triste para nós quando nós estivermos no céu, nós que estamos ralando, e nós chegarmos diante da glória de Deus, e formos participar da felicidade eterna que Deus nos dá, e nós olharmos ao nosso redor, e os nossos parentes não estarem, porque tiveram a oportunidade e não quiseram. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos. Primeiro para nós que enxergamos e que estamos nessa luta diária, essa luta constante, porque o demônio quer nos cegar de novo. Primeiro pedindo a Deus: Senhor, tem piedade de mim, eu quero enxergar. Não permita, ou melhor, não permita que eu fique cego. Virgem Maria, não permitais que eu viva e morra em pecado mortal. Porque em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Vala-me, valei-me, Virgem Maria, nesse tempo de advento. E depois: Senhor, o meu irmão não enxerga, a minha mãe não enxerga, o meu filho não enxerga, o meu tio não enxerga, o meu vizinho não enxerga. Senhor, eles precisam enxergar. Que Deus nos ajude, que a Eucaristia que nós vamos receber, o Senhor nos dê toda a força necessária para nós não ficarmos cegos de novo. E que o Senhor tenha piedade e misericórdia daqueles que não querem enxergar, que eles passem a enxergar. Nessa primeira sexta-feira do mês, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus. E amanhã, o primeiro sábado do mês, o Imaculado Coração de Maria, que as nossas preces, as nossas penitências possam abrir o coração e os olhos daqueles que estão cegos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.